está ouvindo Hiperbólico. Perguntas em movimento. Movimento. Caros e caras ouvintes, aqui é Douglas Lopes. Eu sou Márcio Jarek. Com a Priscila Dias. Olá a todos os ouvintes. Cadê meu celular? Eu vou ligar para 180. Eu quero dizer primeiramente que eu estou muito alegre por essa oportunidade de estar aqui hoje dialogando com vocês, para a gente falar sobre um assunto muito importante dentro das pautas dos debates feministas atuais, né? Considerando o privilégio, né? Existe ainda aquelas mulheres que vivenciam praticamente uma completa ausência de privilégios, que não possuem os direitos básicos, né, de todo e qualquer ser humano. E eu quero agradecer, então, a oportunidade desse espaço para a gente poder falar um pouco, então, refletir sobre a complexidade que envolve a vida de alguma dessas mulheres. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Você ouve ao fundo Elza Soares em Maria da Vila Matilde. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E ao longo do episódio você ouvirá uma miscelânea aí de referências, algumas músicas não só para melhorar a estética do hiperbólico, mas são músicas para pensar, né? Primeiramente agradecer a participação que tem sido cada vez mais intensa, né? Nós recebemos muitos e-mails, comentários que nós falaremos sobre eles, daremos o retorno aí ao final do episódio. Lembrando sempre, né, se você é compositor, envie a sua trilha para sonorizar o hiperbólico através do nosso e-mail contato@hiperbólico.com.br ou ainda acesse o formulário aí disponível em nosso site. Assine o feed do Hiperbólico e nos siga nas redes sociais. Curta a página do Hiperbólico no facebook.com/hiperbólico e Twitter @hiperbólico_. E apresente suas críticas e sugestões através do e-mail contato@hiperbólico.com.br. Mantidos fora da vista eram os trabalhadores que, com seu corpo, cuidavam das necessidades físicas da vida, e as mulheres que, com seu corpo, garantem a sobrevivência da espécie. Mulheres e escravos pertenciam à mesma categoria e eram mantidos fora das vistas alheias, não somente porque eram propriedade de outrem, mas porque sua vida era laboriosa, dedicada a funções corporais. Da obra fantástica que é A Condição Humana, da filósofa teórica política Hannah Arendt. Pergunta movedora, motivadora, movimentadora, né, é a pergunta sobre quem são as mulheres invisíveis. Vamos tratar aqui do ativismo feminista enquanto uma janela para a humanização. Que bom a gente já começar o programa citando uma mulher, né? Isso também já é bem legal. Exatamente, não poderia ser diferente nesse caso, nesse contexto. Para começar esse debate, acho interessante a gente partir pela própria noção de espaço público e espaço privado, e principalmente no que diz respeito ao acesso das mulheres, né? Quais são as barreiras, quais são as dificuldades peculiares ao gênero feminino, por que elas são diferentes de barreiras encontradas em outras minorias? Queria, assim, antes localizar o lugar da minha fala, né? Porque eu vou falar a partir como mulher branca, privilegiada, né? Como uma mulher que teve acesso a uma educação de qualidade. Essas mulheres, elas podem falar por elas têm voz. A diferença é que eu ocupo lugares, né, onde eu tenho um certo privilégio, posso levar também essas vozes que a gente não escuta no nosso dia a dia, assim. O que eu vou falar um pouco aqui hoje é o que eu escutei de algumas mulheres que vivenciam determinadas realidades, mas que elas poderiam estar aqui no meu lugar, né, falando por elas. Quando a gente pensa, então, para a gente iniciar, assim, essa reflexão sobre a questão dos espaços públicos e privados, me vem em mente, dentro do que eu venho observando nos trabalhos que eu venho realizando com mulheres em vulnerabilidade social, eu acho que um grande marco foi em 1960, quando a pílula chegou ao mercado. Isso é um marco que inaugurou uma desarticulação entre a sexualidade e a procriação. Na verdade, a maternidade, eu percebo que ela é um tema que precisa ser pensado com muito critério, assim, porque não tinha forma melhor antigamente, ainda hoje, de você ter um controle de uma mulher do que encher ela de filhos que ela não queria ter. A mulher, ela se via presa, né, numa estrutura onde ela dependia financeiramente do marido. Isso não é somente antigamente, né? Hoje em dia, a gente eu observo nos trabalhos que eu realizo com essas mulheres o quanto
a maternidade, de fato, ela demanda, né, tanto, isso é um grande impeditivo para que muitas mulheres consigam, por exemplo, investir nos estudos, né, tentar se inserir no mercado de trabalho, da gente pensar a dificuldade que é de uma mulher de baixa renda concluir os estudos dela. Só para situar os nossos ouvintes, você mencionou que brincando com os termos, né? Você está falando sobre mulheres invisíveis e você deixou bem claro que você é uma mulher visível, sim, né? Sim. Questões sociais, econômicas, de acesso à cultura, informação. Para contextualizar, né? Eu menciono isso quando, né, eu vi esse tópico do público e privado, porque isso tem permeado as discussões atuais sobre o aborto. Importante a gente entender que quem morre, né, nos abortos clandestinos não são as mulheres privilegiadas, né? Essas conseguem ainda assim nas clínicas clandestinas. Quem morre são as pobres, né? Então as ricas sobrevivem e as pobres morrem, né? O índice é muito grande de mulheres no Nordeste, por exemplo, né, que morrem em tentar o aborto caseiro com agulha de tricô, enfim, com várias formas. A gente precisa pensar, quando a gente pensa na questão da mulher ocupar o espaço público, né? A maternidade, ela é um viés que a gente precisa refletir. Isso é um problema de saúde pública, isso não tem nada a ver com religiosidade. 1.054.000 mulheres abortam por ano no Brasil, cerca de 250.000 sofrem complicações em abortos clandestinos, 70.000 mulheres morrem por ano decorrentes de abortos inseguros, e as sobreviventes, em muitos casos, são algemadas, interrogadas e detidas, né? Porque ele ainda é visto como um crime. Então, se uma mulher chega, né, num hospital público fruto de um aborto, né, inseguro, o médico vai deixá-la sangrando, muitas vezes ali no canto. Não queria abortar? Não fez? Não foi gostoso abrir as pernas? Agora vai ficar sangrando ali. É preciso humanizar os humanos, né? E é preciso humanizar os médicos, né? Que são aqueles que cuidam dos humanos. E até o coxo tropeça. Bem que o palhaço falou que o laço vai se fechar. Eu desenvolvi um trabalho uma vez para um hospital no setor de humanização. E o meu trabalho era humanizar os médicos. Humanizar os médicos. E eu cheguei e falei, como assim, né? Não são eles que cuidam dos humanos? É preciso humanizar os médicos? E sim. Até o termo, né? Passa a ser irônico, né? Parto humanizado. Pois é. Mas todo parto não é parto de humano? Deveria ser. Todo parto humano. Não é um negócio, né? Não é um business, né? Um parto. Então, assim, eu acho que é importante quando me veio esse tema, a gente pensar nessa questão. Quando essas mulheres conseguem, né, sair do ambiente privado, isso eu consegui observar também. Muitas mulheres acabam praticamente trabalhando para sobreviver. Muitas mães solteiras trabalham para manter um lar e pagar a comida, né, dos filhos. Então eu vou dar um exemplo de uma mulher que eu ouvi esse relato. Ela era cobradora de ônibus, entrava no trabalho mais ou menos umas 5 horas da manhã, acordava ali umas 3, né, para se preparar. Geralmente são mulheres que moram em região metropolitana, então tem toda essa questão do deslocamento até os grandes centros. Então ela trabalhava ali até um pouco depois do almoço ali, ela não tinha uma renda suficiente, ela dobrava o turno dela. Então ela fazia 2 turnos. Ela chegava em casa ali mais ou menos por volta de umas 9 horas da noite. Ela chegava em casa, o que ela ia fazer? Ela ia limpar a casa, ela ia preparar a comida, a marmita, né, dos filhos. Essa mulher ia cuidar dos filhos, ficar um pouquinho ali com eles. Ela ia se banhar, ela ia lavar roupa e ela ia dormir por volta de uma meia-noite, pra ela acordar de novo às 3 horas da manhã. E essa era a vida dela, né? Como a gente vai pensar, veja, numa mulher dessa, né, fazer um EJA, com que condições que uma mulher dessa consegue ter uma qualidade, um espaço, né, na vida dela, para ela, muito menos para conseguir investir, por exemplo, nos estudos dela. Então elas trabalham muitas vezes para sobreviver, apenas para pagar a comida e o teto. Quando a gente fala no aborto, a gente precisa pensar, né, todas essas complexidades que envolvem a vida de muitas dessas mulheres. Dizem que o podcast vai ficando bom quando ele começa a fazer autorreferências, né? Por exemplo, no episódio sobre a participação das mulheres na ciência, a gente fez uma abordagem análoga falando da dificuldade que as mulheres têm em relação a um mercado e a assumir a maternidade em paralelo a isso. As mulheres daí que pretendem investir na sua formação têm uma condição de embarreiramento que na maioria das vezes é muito
muito mais complicado do que para os homens. Fazendo uma menção ao outro episódio que é o da reforma trabalhista, né, e aproveitando para fazer uma espécie de atualização, foram passadas uma série de medidas que vão justamente contra o gênero feminino. A gente pode citar aqui, por exemplo, a incoerência entre ter uma sociedade conservadora, que se posiciona de forma contrária ao aborto, supostamente a favor da família, né? Exatamente. Uma grande contradição. Ao mesmo tempo, colocar lá um artigo que possibilita que as mulheres gestantes e lactantes trabalhem em locais insalubres. Como o nosso propósito é justamente radicalizar as questões, assim, como é que ficam essas condições? Quem está realmente preocupado com a vida e com a dignidade? Não há problema nenhum em você submeter uma mulher a essas condições de trabalho, mas é tranquilo se posicionar contrário ao aborto. E aí a gente tem uma série de questões que são peculiares na nossa época, como, por exemplo, a microcefalia, que é uma epidemia que tende a aumentar. No Brasil, se eu não me engano, eu lembro dessa referência de um outro podcast que é o Mamilos, que é um podcast só de mulheres, inclusive, que é bem interessante, mas elas citam no episódio sobre o Zika vírus, um episódio recomendável aí também, que existe só um centro em São Paulo para tratar crianças com microcefalia. Uma criança que vai demandar uma série de problemas, uma criança que vai sofrer, essa mulher vai ter que sair do mercado de trabalho para ter uma dedicação exclusiva para com o filho. Tem um controle do Estado sobre o corpo da mulher, né? Da igreja, porque o corpo da mulher é laico, né? Na verdade, né? Quem vai escolher o que se passa nesse corpo é a própria mulher, né? É ela que tem que tomar as decisões sobre esse corpo, né? E não, né? Na verdade, tem toda uma interferência. Qual que é a tua percepção, de acordo com o teu histórico, né? A partir do nascimento do Íntimo Coloridos, podia falar um pouco como nasce o projeto, né? Como é que você consegue ampliar suas perspectivas em outros lugares do mundo? Emendando aqui, né, a pergunta do Douglas, nós da filosofia, eu, Douglas, até mesmo Priscila tem formação em filosofia, mas nós temos um quê, assim, com os conceitos, com as teorias, com as ideias. Muitas vezes, quando a gente vai para a prática, seja a prática docente, a prática de um ativismo, a prática política, a gente se depara com uma realidade que está distanciada absurdamente dos conceitos, das teorias e das ideias. Eu sou formada em psicologia, atuo na área da psicologia social, também tenho a graduação em filosofia, foi também uma graduação que contribuiu, né, me dando um embasamento ético, político importante, e sou artesã também tem esse lugar do artesanato como algo menor, né, isso me interessa muito, porque é uma realidade dessas mulheres com as quais o Íntimo Colorido trabalha. Esse trabalho iniciou em 2009, eu sou artesã, comecei a produzir mesmo meu artesanato em 2006, até então eu produzia o meu artesanato para pagar minha faculdade de filosofia, de psicologia, né, eu era aluna PIBIC, mas tinha o artesanato como sempre fonte de renda alternativa, e chegou um momento que eu também tive a ideia de começar a ensinar o artesanato para mulheres que não tinham dificuldade, na verdade, de se inserirem no mercado de trabalho. E aí que eu comecei a desenvolver oficinas de geração de renda com foco no artesanato. Quando eu me formei em psicologia, a primeira experiência que eu tive foi também de trabalhar no SUS, né? Eu fui psicóloga do SUS durante 1 ano e 8 meses. Ali eu também já estive, o meu primeiro contato mesmo, né? Onde as minhas pacientes eram predominantemente domésticas, né? A maioria delas, mulheres que viviam um extremo abuso. Aí, em seguida, eu trabalhei num abrigo com meninas em situação de abrigo. E aí a gente já começa a ver a interferência do Estado, né? Que entra na casa, né, dessa menina, o Estado alega, né, que ela, né, sofre de violência e coloca ela em lugares onde ela sofre também violências psicológicas por parte dos próprios cuidadores desses abrigos. E se você pergunta para uma dessas meninas onde que ela quer estar na casa dela, né? Ela não quer estar nesse abrigo, né? Mas o Estado, que tem um poder sobre elas, decide, né, o que vai ser a vida, né, dessa menina. E ali, em seguida, eu tive a oportunidade
oportunidade de trabalhar com mulheres caiçaras, enfim, em hospitais psiquiátricos também, em hospital psiquiátrico, no Nossa Senhora da Luz, também com mulheres. E aí que eu comecei a ver as particularidades, né? Assim, os contextos e as problemáticas específicas de cada contexto. Por exemplo, no hospital psiquiátrico, eu observei que existia ali muitas mulheres que enlouqueciam, né? Se a gente pode, chulamente, né? Falando, por conta de uma carga, né, muito, muito pesada, né, onde elas vivenciam um estresse profundo, né, por conta da dupla jornada, que essa grande conquista da mulher se inserir no mercado de trabalho não poupou ela das atividades domésticas, né, ainda é uma responsabilidade da mulher o lar, né, as mulheres nascem, o que elas ganham? Panelinha, ferrinho, né, o bebezinho, né, por isso que a importância dos meninos, né, desde criança brincarem com bonecas também, com panelinhas, entenderem que esse espaço é um espaço deles, é um território deles, né, que eles também precisam ajudar. Então, quando a gente vê, né, hoje em dia, né, nas caixas de brinquedos, né, agora tem as marcas, claro, né, tudo se torna um produto, e os meninos agora, né, nas capas das caixas para vender brinquedos como panelinhas, fogãozinho azul, né, a gente não tá falando de qualquer coisa, né, quando a gente vê no hospital psiquiátrico essas mulheres exaustas, isso tem a ver, isso é reflexo, né, dessa cultura de que a casa é um ambiente que é a responsabilidade da mulher, né, lá na frente a gente vai ver a complexidade, o que acarreta, né, por exemplo, na cadeia, onde o íntimo colorido também, eu já trabalhei com mulheres privadas de liberdade, a gente vê que tem uma questão de gênero ali envolvida, onde muitas das mulheres também entram pro crime por conta do marido, do irmão. Vou dar um exemplo, né, que eu acho que é legal a gente aproveitar esse espaço para citar alguns exemplos. Uma mulher tem muitos filhos, né, tem 3 filhos, e ela nunca trabalhou, né, porque ela sempre ficou na casa cuidando desses filhos. Se esse marido é preso, como que essa mulher ela vai ter uma renda, né? Eu tô falando de uma mulher, né, numa periferia. Bom, surge a oportunidade dela entrar ali na cadeia com, né, uma quantidade de drogas, ela vai receber ali R$2.000 por isso, enfim, R$1.000 por isso. A mulher não pensa 2 vezes, né? Afinal, fazem 2 meses que não entra dinheiro naquela casa, as crianças estão ali. Uma mulher dessa, se ela pega com a droga, ali mesmo ela fica. Nisso, antes dela ir para essa penitenciária, né, fazer essa visita com a droga, muitas vezes, né, na vagina, enfim, várias formas como elas entram, fica o filhinho de 9 esperando, né, ela voltar, cuidando do irmãozinho de 6 e do irmãozinho de 3. De repente, essa mãe não volta mais. Ali, a vizinha percebe, né? Vai na casa, pega o de 6, a outra prima vem, pega o de 8, o de 3 vai para um abrigo, e ali já se desconfigurou uma família inteira. Quem são essas mulheres que estão, né, presas? São mulheres pobres, né? A gente sabe que elas, a maioria negras, né, que vem de um Brasil colônia, aí vem um resquício da escravidão, onde os escravos foram libertos, mas não teve nenhum trabalho de inserção, né, desses escravos, né, e aí foram, né, foi acumulando tudo isso. Olho pro meu corpo. Fica muito evidente que os conservadores são a favor da família deles, né? Porque um caso que chamou bastante atenção, posterior à Páscoa, teve um caso de uma mãe, que era mãe de 3 filhos, e as crianças ficaram com vontade de comer ovo de chocolate, e ela subtraiu 3 ovos de chocolate e deu uma quantia lá, se eu não me engano, de R$80, uma coisa assim. Ou seja, uma quantia que nem paga um processo, não paga nem o escrivão que tá ali fazendo boletim de ocorrência, e decidiu-se por prendê-la por 3 anos. E aí, como é que vão ficar essas crianças? Será que isso é justiça de fato? Não que roubar não seja um problema, né? A gente não é favorável a uma sociedade que as pessoas saiam subtraindo coisas por aí. Mas sendo irônico aqui, né? Provavelmente essa mulher não sofria de... Como é que é o nome da síndrome? De borderline? Sim, ela não né? sofria dessa síndrome. Psicopatologizar ela, né? Não, colocar no ambiente psiquiátrico. Eu tô mencionando o caso do filho da né? desembargadora, justificativa, né? Que foi pego com armas e foi liberto porque sofria dessa síndrome. Claro. Aí a gente observa o comportamento da própria justiça, né? O comportamento da população por aplaudir isso, enquanto não é a primeira vez que a gente cita pessoas de condições bem favorecidas aí, incluindo políticos que estão envolvidos em tráfico de drogas, por exemplo,
existe punição sob condição nenhuma para elas, né? E, enquanto isso, as famílias são desfaceladas por conta de ocasiões como essa. Aí a gente pode identificar a presença do Estado e da Justiça num ponto crítico, mas é um momento em que ele falhou em todas as outras etapas. Um exemplo também que me vem em mente é quando eu também desenvolvi alguns trabalhos com mulheres rurais. E o que eu observei, por exemplo, né, são mulheres que elas são completamente identificadas com o trabalho, né, na casa, na roça, né. Uma realidade que eu não conhecia era o quanto elas sofrem, né, com os agrotóxicos, o quanto muitas psicopatologias, né, é muito triste ver uma pessoa que tinha uma saúde mental ter um comprometimento psicológico por conta de agrotóxicos, né. Então, na zona rural eu observei, por exemplo, quando essa mulher na roça ela vai receber do patrão, ela é quase que duplamente explorada, né? Porque esse dinheiro é pago pro marido. Não é nem ela que recebe esse dinheiro para ela, né, escolher o que ela vai fazer com o dinheiro dela. Então, ela, né, quer dizer, ela é explorada já pelo patrão, né, que não tem um mínimo de cuidado com a exposição de uma mulher dessa, né, numa plantação de tomate, enfim. E ela nem vê esse dinheiro, né? Esse dinheiro é pago para o marido dela, então também a gente vê essa questão de gênero ali significativamente. São mulheres também que têm dupla jornada, né? Nossa, elas são muito... o índice de estresse também, a gente localiza, assim, são mulheres que vivenciam um estresse constante, assim. Uhum. E aí entra a questão, muitos filhos, né? Mulheres em situação de rua, por exemplo, na Europa agora, onde eu estou vivendo atualmente, tem a situação da bolha imobiliária, onde tem muitas mulheres em situação de rua, né? Elas recebem estigmas, né, super estigmatizadas, mas o que se refere, sobretudo, à improdutividade, à periculosidade, né? Mas deixa eu entender, são mulheres que perderam a casa nesses processos de especulação imobiliária, a família se desestruturou. Sim, agora e quando uma família vai para um albergue, porque tá caríssimo, né? Assim, uma família de baixa renda não consegue pagar um aluguel. E se vai para um hostel, né? Ainda no hostel separa filhos de mãe, do marido, né? Ainda, quer dizer, uma família que já está fragilizada, já está em risco social, e essas mulheres, elas não têm uma das necessidades básicas, que é a moradia, né? Então, assim, a gente vai percebendo essas particularidades, né? Por exemplo, as mulheres refugiadas, né? Se a gente pensa na pirâmide de Maslow, assim, a gente está falando aqui de mulheres que não têm necessidades, assim, fisiológicas atendidas. A gente está falando de alimento, de água, a gente está falando de sono, né, de roupa. A gente está falando de necessidades de segurança, né? Um campo de refugiados é um lugar extremamente perigoso, que tem várias, facções, né, que ali mesmo é um lugar muito, muito perigoso. Então, a gente está falando de proteção, de ausência de guerra, né? A gente está falando de mulheres, quando a gente está falando de mulheres invisíveis, a gente está pensando de mulheres que não têm, por exemplo, acesso ao trabalho, né? Quer dizer, uma mulher que ela não tem um mínimo de estabilidade, né? Então, se a gente for pensar qualquer outras, né, elas não têm as necessidades básicas atendidas. Quando você fala da articulação com a teoria, né, dentro do meu trabalho, eu penso que a teoria vem para complementar depois a prática. Assim, isso dentro do meu processo, assim. Depois, quando eu vou de encontro com um texto, um autor, uma autora que possa contribuir, né, para as minhas reflexões com relação àquilo que eu vivenciei. Mas muitas coisas, às vezes, que quando a gente vai para a prática, elas são muito distantes, né, daquilo que a gente teoricamente supõe. Então, por exemplo, no campo de refugiados, eu fui no interior da França, eu tinha uma ideia de ação, mais ou menos, né, estruturei, sobretudo eu trabalho com materiais reciclados, onde faz parte da realidade dessas mulheres, né, que não têm condições de comprar, né, materiais para produção de artesanato. Então, o reciclado é uma forma, né, de um material ali que elas têm acesso, né, tanto na cadeia, enfim. Eu sempre trabalho com os reciclados. E a ideia era trabalhar com o que a gente iria localizar dentro do campo de refugiados, né, que a gente iria caminhar, colher alguns materiais. Faltava tudo, assim. Eu imaginar, era tão distante do que a gente vê no Google, quando a gente coloca refugiados. E ver um monte de fotos. Eu achei, por exemplo, o campo que eu estava, que tinha um amparo da Cruz Vermelha, as grandes ONGs, as grandes organizações, o Médicos Sem Fronteiras, a Oxfam, que tem um trabalho muito legal na Europa, não tinha ninguém lá.
eu entendi que eu não ia poder fazer nada daquilo que eu tinha pensado. Eu precisava ajudar a fazer coisas como, por exemplo, a maioria falando árabe. Elas não conseguiam pedir um papel higiênico. Elas olhavam pra mim e falavam coisas e eu não entendia praticamente nada. Aí, então, a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer um código de linguagem com elas. Então, a primeira coisa foi eu pegar um papel, uma cartolina e começar a desenhar água, papel higiênico, absorvente. Eu comecei a desenhar mamadeira, leite, né? Elas se reuniram ao meu redor e começavam a tentar por mímica me explicar o que elas precisavam. E eu ia desenhando, né? E aí eu consegui fazer essa ponte entre as ONGs que falavam inglês, né? Na sua maioria que estavam ali, e elas. Então, assim, o que eu tinha pensado que eu iria fazer não tinha a ver com a necessidade real daquele contexto, né? Então, aí elas conseguiam agora apontar para o papel e mostrar o que elas precisavam, né? E nesse trabalho, por exemplo, a gente vê que ali as respostas não estão nos livros, né? Ali é um momento onde você faz uso da tua capacidade perceptiva mesmo, assim, da sua sensibilidade, né? Claro que tem técnica envolvida. Tem, né? Eu, nesse trabalho no campo de refugiados, ou, por exemplo, com uma moradora de rua, eu vou fazer uma abordagem, ela me oferece uma comida, eu como, né? Isso é um processo técnico no sentido, eu preciso construir um vínculo, né? E eu vou tomar o café que ela me ofereceu, eu vou comer o macarrão. No campo de refugiados também, o primeiro processo, né, que eu vivi foi a rejeição, né? Como assim? Eu chego limpinha lá. Elas estavam imundas. Então, se a gente pensar em metodologia, eu usei a mesma roupa todos os dias. E no final eu estava suja como elas. E que isso fez parte do meu trabalho com elas. Isso foi pensado. Isso eu aprendi a fazer, né? Sim. Então existe aonde vai a técnica, né? Existe aonde vai a necessidade de uma outra ordem e que você faz uso mesmo da tua capacidade perceptiva, né? De ouvir as necessidades daquele contexto, assim. Não foi encontrado. Então, dá para dizer assim que na academia nós tratamos muito de temas como Estado de Direito, direitos humanos, conceitos, né, de ser humano, de dignidade, de respeito, de ética, conceitos políticos como liberdade, liberalismo, que mais? Até o conceito de Estado. São vários conceitos, mas o seu trabalho com o íntimo colorido, com as mulheres rurais, as mulheres detentas, as mulheres de rua, que mais? As refugiadas, vão mostrando os limites desses conceitos todos, dessas noções todas, ou seja, a margem da margem, onde está a invisibilidade. Claro que existe o Estado de Direito, claro que existe a noção de direitos humanos, claro que existe a noção de liberdade, de Estado, mas você está na margem da margem da margem, onde questões básicas, muito básicas, não foram resolvidas e são invisíveis para a maioria da população. Você mencionou, você mencionou a pirâmide de Maslow, né? Só comentando, a pirâmide de Maslow é a pirâmide das necessidades, né? Então a pirâmide tem a base sendo as necessidades fisiológicas, até gradativamente chegar às necessidades, vamos dizer assim, mais de autorrealização, as necessidades culturais. Então você mencionou que essas mulheres, elas estão à margem da margem da margem, elas não têm sequer as necessidades fisiológicas de comida, água, repouso, elas não têm essa condição, seja no campo de refugiados e seja no interiorzão, cadeia, né? Na cadeia, no interior rural distante. Então a invisibilidade está nisso. Há uma discussão, né, na filosofia sobre Estado de Direito, Estado de Exceção, né? Eu tenho um autor, o Walter Benjamin, né, meu preferido, depois o George Agamben, né, que ele vai mencionar que não existe necessariamente um Estado de Direito, sim a exceção sempre. A exceção seria o direito, porque na geral não existe direito, né? A garantia de direitos, a efetivação do direito. Tá todo mundo sempre na margem, né? Então, um exemplo disso foi de um trabalho que eu fiz recente, na semana passada, com a Penitenciária do Estado do Paraná aqui. Eu fui chamada para desenvolver um trabalho com mulheres que estão num programa de reinserção social, que estão usando tornozeleiras eletrônicas, que é um trabalho um pouco que está sendo bastante elogiado aqui do Paraná, né? E eu fui convidada, né, por uma responsável pelo setor que trabalha com mulheres dentro da penitenciária, e eu convidei
essas mulheres para estarem juntos. Geralmente, a prática que elas têm eu vou para uma sala, faço trabalho com essas mulheres, elas ficam ausentes. Eu falei, não, eu gostaria que vocês estivessem juntas. Então, vieram para esse trabalho mulheres que têm uma posição de destaque, né, que estão ali assinando os papéis, né. E eu fiz um trabalho em círculo, né, já num lugar horizontal, né, sem verticalidades, assim, e nós estávamos todas ali na condição como mulheres, né, e as perguntas que eu fazia para todas eram as mesmas, cada um iria responder dentro da realidade delas. Bom, no final desse trabalho, um feedback que eu tive, né, da equipe que trabalha com essas mulheres, elas estavam pasmas, do tipo, imagina, elas trabalham todos os dias para essas mulheres detentas, né, mas elas ficaram impressionadas com o que elas ouviram, com o que elas viram, porque elas não lidam ali com o humano, né, diretamente. Então, por exemplo, tinha uma que estava saindo do programa, ela estava presa há 10 anos e ela estava saindo analfabeta. Isso é um soco no estômago, né? Assim, como que ela sai de uma penitenciária 10 anos analfabeta? Entende? Quer dizer, ali demonstra a falha da teoria. Bela reinserção, né? E da prática, né? De mulheres ali que têm toda uma formação, né? Para estarem ali nos cargos que ocupam. E aí na prática, e quando você vê que aquilo, né, não tá acontecendo, então aí fica distante, né? Tá ali no comando de tudo aquilo e... Dá pra brincar, não sei se dá pra brincar com essas coisas, mas as detentas todas são muito visíveis pra quem trabalha ali nos números, mas a história delas é completamente invisível. Exato, a singularidade, né? No campo de refugiados também, foi interessante porque me perguntaram, né, de onde que você é? Eu falei, eu sou do Íntimo Colorido, né? Íntimo Colorido? Eu falei, meu trabalho. E eu fui a pé, eu atravessei uma mata, porque o campo de refugiados ele fica afastado, né? Que região? Dunkirk. Lá, no 5º dia, me chamaram para uma reunião. Falaram, quem é você? Eu falei, eu sou Priscila, né? Não, e eles falaram, não, porque a gente tá vendo que você tá tendo... você sabe o nome delas, né? Porque eu comecei a escrever na mão, assim, Amina, Ramina, comecei Pri, coloquei meu crachá, eu fiz todo um trabalho de vínculo com as refugiadas e eles diziam assim, não sei o que ela... Eu falei, você tá falando da fulana, né? Ela veio num bote com as 4 filhas. Ela é aquela que tem uma filha deficiente. Daí a própria equipe dizia, nossa, como que você sabe? Eu falei, não, porque ela tá ali todos os dias. Eles não sabiam, elas eram, claro, né? A gente tá falando, veja, eles estavam atendendo várias outras necessidades, né? Quando eu falo, gente, também de que essas grandes organizações não estavam no campo onde eu estive, é porque eles estavam na guerra, né? Uhum. É tão escasso, né, os profissionais que trabalham nessa área, então, não desmerecendo, né, mas assim, o que ali demonstra? Que a equipe que estava ali no campo trabalhando com elas também não tinha condições de conhecer elas de perto, né, então o meu trabalho é um trabalho íntimo, né? Eu não conhecia as 300 mulheres do campo de refugiados, mas as 15 eu me aproximei a ponto de entrar dentro do barraco, né? Mesmo, e sentar e chupar a laranja junto. E ali é onde eu vou tendo esse contato que me traz um outro olhar que pode contribuir para esse trabalho macro, né? Então, o meu trabalho é uma micropolítica, é um trabalho, né, é uma outra proposta, mas que aí ajuda no debate, né, sobre as questões maiores. Eu conseguia ver a necessidade de ter uma tomada, né? Eu conseguia ver as necessidades delas, né? Porque são tantas necessidades, elas carecem de tudo. Então, quando alguém vem com um olhar, né, um pouco mais refinado para, né, e aquela tomada fazem fila, né? Porque elas só precisavam de uma tomada, né? Então, aí a diferença, né, dos teóricos e eu acho que dali da prática ali, de quem está diretamente em contato. Que ao mesmo tempo é aquela, né, problemática que, por exemplo, a escola de Frankfurt, né, vai apontar, que o Foucault vai apontar, enquanto a composição das instituições e ao uso da racionalidade, né? Então, se você observar os campos de concentração dos nazistas mesmo, eram extremamente organizados no sentido racional da coisa. Agora, é uma pergunta interessante de se fazer. Será que as instituições, as organizações, elas não carregam essa mesma problemática, que é de racionalizar e tentar ser eficiente em resolver os problemas? No entanto, dá-se as costas para qualquer perspectiva subjetiva que exista ali, né? Os sujeitos, os indivíduos, eles são ignorados,
são tratadas estatisticamente mesmo. Sim. Né? E aí volta o tema hoje, né, do programa, que é o ativismo feminista enquanto janela para humanização, né, porque é do humano, né. O quadro Cotidianidades, aquilo que você faz todo dia igual, mas talvez queira dizer não. Por que homens matam mulheres? Jornal É o País, de 9 de julho de 2017. Os homicídios classificados como violência de gênero abrangem em média 60 mortes de mulheres por ano na Espanha. Desde o caso do sujeito que um belo dia deu um golpe mortal na cabeça de sua mulher e depois a esquartejou para se livrar do cadáver, até o do bom pai com o divórcio atravessado na garganta que uma noite, cheio de raiva, entra na casa dos sogros e esfaqueia toda a família. Passa também pelo bandidão da cidade que flerta com drogas, de vez em quando perde a cabeça, entra e sai da prisão e acumula mandados de afastamento que não cumpre, até que um dia perde a cabeça de vez e acaba matando. O rótulo global de violência de gênero inclui todos os homicídios de casal e se mostra útil para fazer esta contabilidade macabra. Varia ano após ano. Na Espanha, cerca de 60 assassinatos por ano. Já no Brasil, segundo o mapa da violência do ano 2015 sobre homicídios de mulheres, ocorrem aproximadamente 5.000 feminicídios por ano, uma taxa de 4,8 para 100.000 mulheres, a quinta maior do mundo e um aumento de 111% com relação a 1980, quando a proporção de feminicídios era de 2,3 para 100.000 mulheres, segundo estudo. Essa notícia é do jornal É o País. E aí vocês estão tocando num tema muito importante, né? Que é quando a gente está falando dessas mulheres em vulnerabilidade, né? Na invisibilidade, é tocar nos temas de abuso, né? Dos abusos, a violência física, sexual, psicológica, né? Que faz parte da realidade dessas mulheres. A questão é, né, o importante também é a gente entender que a maioria, quando a gente está falando dos feminicídios, dos conflitos relacionados a gênero, é que no que se refere à violência doméstica, é dentro da casa que isso acontece, né? Cuidado com o beco escuro ali, né? Não, cuidado dentro da tua própria casa. Naquilo que por pressuposto é o mais seguro, com as pessoas que tu tem a maior intimidade, né? Então é ali que acontece também a pedofilia. Né, que ainda é muito pouco discutida no Brasil. Né? Teve aqui recentemente numa comunidade no Rio de Janeiro, né, que foi bem polêmica, trouxe à tona a questão da cultura do estupro, né, o estupro de uma menina que foi estuprada por 30 homens, né, e ali fica claro, a gente está falando de uma coisa que acontece naturalmente, o estupro, assim, né, a grosso modo, assim, é normal uma mulher ser estuprada, entende? Porque até se a gente usa o termo a cultura do estupro, a gente tá dizendo assim, é natural, é normal, acontece a cada, né, 11 segundos, enfim. Você citou É o País, mas a gente pode pegar a própria lei Maria da Penha, a história da Maria da Penha, né, que em 1983, o marido dela, que é um professor colombiano, né, Marco Antônio, ele tentou matar ela 2 vezes, né. Na primeira, ele atirou, simulando um assalto. Na segunda, ele tentou eletrocutar ela e depois de quase 19 anos de agressão, né, ela ficou paraplégica. Então, quer dizer, dentro da casa, né? Sim. Então, a gente tem aí, hoje, essa lei que tenta prevenir, punir, né, a violência contra a mulher. Ok, a lei existe, mas e a aplicabilidade dessa lei agora? Ok, as delegacias de mulheres existem. E quem que vai estar ali para amparar uma mulher quando ela chega? Muitas vezes alguém que não tem um mínimo de preparo para acolhida, né, de uma mulher dessa que chega numa delegacia fragilizada. Então assim, puxa, que bom, estão tendo avanços, né, mas e a aplicabilidade, né? Ainda Isso que a notícia enfocou aqui, os feminicídios, mortes, né? Seria a violência extrema, né? De matar uma mulher, né? Sim, pro IBGE. E isso dados oficiais, né? Sim. De mortes de mulheres dentro de seus lares, né? O que pensar aqui de outros índices que talvez não seja até impossível de ser catalogado, dimensionado, levantar uma estatística, né? De violência, como você mencionou, violência sexual, violência, as mais variadas violências, até violência simbólica, né? Violência porque não tem verbal, violência... As mulheres não... Quem faz a queixa é a minoria. Por isso que é difícil de mensurar. Porque o que? 10%, né? Então, imagina, a estatística é muito maior. Né? Novamente a gente se depara com o abismo que existe entre o conceito e a praxis, né? E
Daí, inclusive, eu já ouvi testemunhos de pessoas que trabalham dentro de delegacias, né, que dizem o seguinte: olha, quando a mulher toma coragem de ir até a delegacia e fazer uma denúncia contra o marido, aí existe todo um comportamento que é peculiar do escrivão, né, que é comum no escrivão, que é de falar: olha, mas você tem certeza mesmo que vai fazer isso, etc. E daí ela é desestimulada até dentro da delegacia para fazer isso, e posteriormente existe uma pressão social. Quando ela registra a queixa, existe uma pressão social, inclusive partindo da própria família, que vai dizer: olha, você vai acabar com a vida do teu marido, ele não vai poder fazer mais nada depois, vai expor a família, vai expor, etc e tal, então retira a queixa enquanto ainda dá tempo, não sei o que. Então tem uma problemática bastante complexa, né, nesse sentido. A gente menciona aqui o papel do policial, dos funcionários, né, do sistema de segurança, das delegacias, mas muitas vezes também são vítimas de todo um processo de falta de investimento, formação, e mudar uma cultura, né, também nessas instituições, né, e nesses serviços públicos. Sim, a gente está falando da mulher, né, pensando através da ótica do patriarcado, machismo, mas eu acho muito importante lembrar que os homens também são frutos, né, de todo esse sistema, né, então aí que vem, né, um trabalho agora de conscientização, de informação, de desaprender muitas coisas, né, acho que os homens e as mulheres estão mais num processo de desaprender algumas coisas, né. A questão das mulheres machistas, inclusive. Exato, dentro de um relacionamento entre duas lésbicas, né, muitas vezes vai ter aquela que vai muitas vezes reproduzir, né, Sim. Então isso existe, né, isso existe. Mas voltando para essa questão dos conflitos relacionados a gênero, quando a gente fala sobre a questão, eu citei o exemplo dessa menina, né, que foi violentada por 30 homens, o que a gente vê, né, esse discurso que vai dizer, mas também a roupa que usava, tava na favela, lá, frequenta baile funk, né, lá ela bebe, maconheira. Então, na verdade, aí tem um slogan, aí, uma frase, né, que tem sido bem difundida, que é: a vítima, a culpa nunca é da vítima, né. Então, é muito importante que no momento que começa ali o diálogo numa roda, né, de homens, né, vai ter aquele homem que vai lançar essa frase e vai falar: independente, a culpa nunca é da vítima. É muito importante que a gente tenha mesmo essa visão, né. Hoje em dia tem a Marcha das Vadias, né, que vem aí também, para quem não conhece, ela começou no Canadá, por conta de uma série de estupros que aconteceu numa universidade, onde se reuniram, né, os reitores, enfim, a parte de segurança da universidade, e um dos policiais falou, né, na verdade, se ela não se vestisse como vadia, ela não teria sido estuprada, né, elas não teriam sido estupradas. E a Marcha das Vadias é porque mobilizou mulheres de várias partes do mundo, que estão aí organizando essa marcha no sentido político, né, se ela é vadia, todos nós somos, né, não importa como a mulher está se vestindo, isso não justifica um homem, né, passar a mão e estuprá-la, enfim, né, e então a gente vê que essa cultura do estupro, essa naturalização, né, dessa ideia, né, de que o homem tem essa liberdade, né, sobre o corpo da mulher como propriedade. Uma das coisas que a gente não escuta é falar do estupro dentro do casamento, né, porque se uma mulher acorda sendo penetrada por um homem sem o consentimento dela, isso é um ato de abuso, né? Muitas mulheres vivenciam isso, não sabem, né, dos seus direitos, né? Quando fala, tá, mas hoje em dia tem tanto acesso à informação, né? Tem WhatsApp, tem Facebook. Eu tô falando de senhoras numa periferia que não tem WhatsApp, que não tem Facebook, né? E que muitas vezes vivenciam estupro no casamento sem ter essa instrução de que ela tem um direito sobre esse corpo. E aí quando a gente fala, mas, por exemplo, né, eu vejo um interesse no meu trabalho de levar aí vem, eu acho que a questão da informação, da educação, para lugares onde dificilmente se encontraria, né? Muitas vezes eu realmente não me interessa muito esse lugar de discutir apenas no circuito intelectual, né? Eu acho que é fazer um uso levando né, todo esse saber para dentro de uma cadeia, né? Para uma comunidade, né? Porque ali esse saber, ele faz toda a diferença. Sim. Né? Perfeito. Há uma discussão que é acadêmica, né? Mas a ideia de educação formal e educação informal, né? Então, posso pensar assim o seu trabalho como um trabalho de educadora também, né? Sim. Educadora não no sentido formal, né? Exato.
o Íntimo Colorido, ele tem um interesse mesmo, né, em levar informação e educação. É pauta, né, os temas de abuso sempre são discutidos nos trabalhos. Sim, eu acho que conhecimento é a chave, né, que abre todas as portas. Aí é muito importante, sim, em todas essas intervenções, levar o conhecimento. Tem citando novamente o El País hoje, né? Mas alguns meses... Você é fã do El País, né? Então, que legal. Há alguns meses saiu uma reportagem retratando o contexto grego, né? E a dificuldade da presença dos serviços públicos na Grécia. Aí também tem a questão dos campos de refugiados. E o que está acontecendo é que os grupos anarquistas, eles estão tomando conta cada vez mais de nichos em que as necessidades que o Estado não está presente, e o mercado muito menos. Então tem muitos refugiados que, por exemplo, preferem, ao invés de em um campo de concentração que é coordenado pelo Estado, ir para os campos, para os abrigos anarquistas, porque o tratamento ali é muito mais humano, as pessoas tentam estabelecer comunicação, tentam ensinar ofícios, etc. e tal. E para além dos campos, os grupos têm se organizado até para fazer patrulhamento, né? Então, a gente tem essas duas entidades aí. Por um lado, o Estado, e aí tem um monte de discussão relativa à eficiência do Estado, e por outro lado, o mercado, que parte de um princípio de exclusão. Perante essas duas entidades aí, Pri, o que o ativismo consegue fazer promover enquanto alternativa para essas lacunas, assim? Que a princípio o seu trabalho, né, é um trabalho de ativista, né? O Íntimo Colorido é um trabalho de ativismo. E ele não é necessariamente Estado, ele também não tem nenhum interesse mercadológico. Como situar? Daria minha vida. Pois antes você falou uma coisa e eu lembrei. Me veio em mente, assim, claro, eu acho que aqui no programa a gente tem liberdade para poder, eu acho que essa liberdade que é gostosa, né, por exemplo, eu vi a presença do PCC, né, o quanto o PCC cumpre com uma função, claro, eu não tô aqui fazendo apologia ao PCC, mas organizadora dentro de uma cadeia, né, eu lembro quando, por exemplo, se chega uma senhora ingênua, né, no sentido assim, ela é abusada por muitas mulheres e meninas que fazem essa mulher dentro de uma cela de gato e sapato, né. Uhum. O PCC vem por ordem. Se ali era um lugar que não tinha ordem, eles vêm colocar essa ordem. É uma forma deles se organizarem para aquele lugar que era terra de ninguém. Uhum. Né? Então ali se tinha né, uma figura que organizava, dizia, você não pode tratar essa senhora dessa forma, né? Os lugares onde dorme, né? Tudo isso é onde vai se construindo dentro, né, desse sistema uma forma de se organizar, né? Assim, veja, se eu falar para vocês assim, que esse trabalho ele parte de uma inquietude minha, assim, muito pessoal, né? Eu estava conversando com o Marcinho também antes do programa, desse lugar de não especialista, né? Eu tive a graduação em psicologia, em filosofia, mas eu gosto muito de me situar no lugar de uma pessoa comum, né? Uma pessoa que não sou de uma classe, não sou uma mulher que tem de uma família de alto poder aquisitivo, né? Não tenho nenhum privilégio nesse sentido. O Íntimo Colorido parte mesmo como uma inquietude minha de ir pra ação, de realizar, todas as ações, a maioria eu iniciei sem nenhum tipo de apoio, de recurso. Ao contrário, eu tive sempre muita dificuldade, por exemplo, de ter uma autorização do Fundo de Ação Social, da FAS. São processos super burocráticos, são mais um impeditivo muitas vezes, então eu fui procurando mesmo as linhas de fuga e fui fazendo por um outro viés. Deixei projetos em secretarias de assistência social, ficaram engavetados, né? E aí eu entendi que não era por ali que eu ia mesmo, né? Então eu comecei a mobilizar de outras formas, né? Eu cheguei, por exemplo, numa cidade onde eu vi várias máquinas de costura paradas. Aí tem o ativismo no sentido assim, eu entrei num terreno proibido, peguei minha máquina fotográfica, fui fazer as fotos, vi que tinham essas máquinas paradas. Então, assim, aí que parte, né? Esse ir pro... E aí fui dialogar com os políticos da região. Daí foi interessante porque eu tô citando agora um projeto que é uma oficina de costura que o Íntimo Colorido mobilizou. E aí que o prefeito, a mulher do prefeito falou aqui, não, que as
mulheres ali da religião não tinham muito interesse nesse tipo de atividade. Bom, eu falei, podemos tentar, né? Aí eu já vim com o argumento, eu tenho essas fotos, eu sei que tem algumas máquinas paradas, aí... Opa! Eu sou a mosca que pousou na sua sopa, né? Porque uma coisa é essas mulheres estarem ali, sem oportunidade de renda, e ver chegar alguém, aí que entra o lugar da privilegiada, né? No sentido que tem né, que eu consigo ir pro diálogo com esse prefeito, e eu sei dos direitos dessas mulheres, eu sei que ele tem recurso, e que ele não vai fazer um favor, isso é o direito delas. Ok, abrimos inscrições para 10 mulheres, se inscreveram 30. Eu falei, prefeito, a gente vai abrir 3 turmas. E não uma. Ele não queria nem abrir, né? Muito bem. E aí, então você vê que é um descaso, né? Uma falta de interesse mesmo por conta dos políticos. Então, aí, há um momento onde eu tenho que dialogar de alguma forma, nesse caso, eu preciso de recurso para esse trabalho, mas partiu também de uma inquietude pessoal minha, né? Mas o Íntimo Colorido, nesse momento agora, eu não tenho muito interesse de parcerias. Na época, na região onde eu atuei, vários vereadores começaram a me rondar, né? Porque viam ali que o meu trabalho... Um interesse. Né? Poderia, né? Aí eu não tenho interesse mesmo nesses tipos de parcerias e agora, pela primeira vez, o Íntimo Colorido está abrindo uma campanha de captação de recursos online para as pessoas que tiverem interesse de contribuir com 10, com 5, com 20, né? Me interessa muito engajar a sociedade civil, né? Assim, mulheres privilegiadas que queiram contribuir para o empoderamento de mulheres em vulnerabilidade, né? Eu vejo que me interessa muito isso que nós somos capazes de fazer, assim, né? Eu já não tô esperando que alguém faça, eu tô a fim de ir lá fazer. Até porque é difícil vislumbrar outras formas, né? Quando a gente fala do ativismo enquanto alternativa, eu queria trazer um tema breve, assim, que eu tenho pensado muito dentro da realidade que eu tenho transitado e tal, que é a questão da adoção. Um tema ainda muito pouco falado. A gente sabe que a maioria dos casos, né, das crianças que estão em abrigos são aquelas que foram concebidas por homens e mulheres vítimas, né, da pobreza, das drogas, da violência. Então, logo são crianças tidas como crianças problemas, né? Muitas pessoas acreditam nesse mito, né, que gera todo um preconceito com relação ao tema da adoção. Muitos acreditam que, por exemplo, filhos adotivos sempre vão dar algum problema, né, de que gera um medo da criança, que essa criança vai querer conhecer os pais biológicos ou que tem algum problema de saúde mental. São crianças estigmatizadas. E agora, eu acho que a gente está num momento de que é preciso superar esses mitos e esses preconceitos com relação à adoção. E quando a gente se empenha agora, eu acho que o ativismo, né, online, sobretudo aí, que está com muita força, da gente pensar a construção de uma nova cultura da adoção no Brasil. Hoje em dia, isso está vindo ainda de uma forma muito tímida, mas a gente ainda precisa combater essas atitudes preconceituosas com relação ao tema da adoção, que é muito... Existe ainda todo um silêncio, né, com relação a esse assunto, tido como tabu, e é preciso que a gente fale mais sobre isso, que a gente publique mais sobre isso, que isso tenha maior representatividade na mídia também, na imprensa, enfim. Então, quando a gente está aqui falando sobre ativismo, eu queria aproveitar esse espaço para trazer o tema da adoção também, que é um tema que está precisando aí de... E que também é uma forma de suprir uma demanda que nem o Estado e muito menos o mercado dão conta de fazer. E a condição das instituições que acabam acolhendo os menores, né? Novamente, ressaltando isso que o Márcio já disse, claro que a gente entende a falta de estrutura, as dificuldades, as barreiras que as instituições enfrentam, mas como fazer para melhorar essas condições? Então a adoção é justamente uma perspectiva para conseguir, né, proporcionar uma vida digna para uma pessoa que não teria acesso, ou se tivesse dentro de uma instituição, ela poderia até ter recursos materiais, mas ia ficar com uma formação humana comprometida. E sobretudo um foco na atenção à adoção tardia, né, que são de crianças um pouquinho maiores, né, não bebezinhos, assim, né. E nós,
nós, né, privilegiados, né, temos condições, muitas vezes, né, de contribuir para uma problemática que faz parte da nossa realidade, né, brasileira e que ainda é muito pouco... Dá um futuro episódio. Né? Essas crianças são filhos, né, todo mundo nasce de uma mãe, né, de mulheres vulneráveis, né. A economia colaborativa ela tem sido bem presente nos projetos políticos do feminismo que envolve as lutas anticapitalistas, né? Esse sistema aí que produz acentuadas desigualdades sociais, né? Excludente, né? Quando a gente está falando da realidade dessas mulheres em vulnerabilidade que são marginalizadas, né? Que estão à margem desse sistema. Então, não tem como não tocar na questão do capital, né? Na questão econômica que permeia, né? As dificuldades que essas mulheres vivenciam. E aí surgem muitos coletivos, aí muitas mulheres que estão se organizando e estão à frente de uma nova proposta, né, de economia, que são essas economias mais colaborativas, participativas, solidárias, né, inclusivas. E aí que o Íntimo Colorido ele tem muito interesse, né, de pensar a partir dessa nova lógica, né, de consumo. Então, por exemplo, na cadeia eu trabalhei com materiais reutilizados, né, era um projeto que tinha uma letra do Cazuza, chamava Raspas e Restos Me Interessam. E quem tiver interesse, né, esses vídeos estão no YouTube do Íntimo Colorido, né, é possível ver as próprias detentas falando, né, da relação delas com esse trabalho. Link na postagem, sim. É verdade. E aí as peças foram depois vendidas, né, eu organizei um evento onde eu vendi as peças e esse dinheiro voltou para essas mulheres, que a maioria estavam com os filhos sob cuidado de outras, né, e era um dinheiro que ia pro leite, pro pão, né, pra feira, né, não era o dinheiro que iria pagar um aluguel, mas que é o artesanato como uma renda alternativa, né, mas que dentro da realidade dessas mulheres contribui muito. Aí eu tenho um caso... Até porque se você vai na padaria hoje em dia, você tem um gasto de R$20, né, pra comprar... Um pãozinho não sai menos. E aí tem um exemplo que, quando que eu despertei para essa consciência, né, e trouxe a questão da economia colaborativa pro Íntimo Colorido. Bom, no interior de São Paulo, num bairro chamado Ponte Alta, um bairro muito carente, eu conheci uma senhora chamada Cida. A Cida, o primeiro contato que eu tive com a Cida, quando eu cheguei na casa dela, foi a primeira vez que eu vi uma criança bêbada. Eu nunca tinha visto uma criança alcoolizada. E eu não estava entendendo o comportamento daquela criança, se ela... né, tinha alguma uma psicose, tava, né? E aí eu entendi que aquela criança estava bêbada. A Cida cuidava desse netinho dela, chamado Antônio. A mãe do Antônio foi embora e deixou a roupa no tanque e abandonou o Antônio. A Cida, ela cuidava do Antônio, ela criava galinhas, ela plantava pimentão, ela fazia várias coisas e fazia tapetes também. Tapetes para colocar em cima dos cavalos, né? Que era uma realidade rural ali. Certo. E eu achava os tapetes da Cida lindos. E aí eu tive a ideia de começar a vender os tapetes da Cida para ajudar a Cida. Bom, eu comprei, né, alguns tapetes da Cida, no valor que a Cida, né, me falou que eles custavam. Isso também é muito importante, no sentido de, não, Cida, isso vale muito mais, isso vale R$100. Não, isso é a realidade dela, ela vai dar o valor. É tão complexo essa questão, porque se você entra, né, dizendo, não, Cida, esse tapete custa 100, isso gera uma questão dentro, os filhos, gera todo um conflito dentro da realidade econômica daquela casa. Até tudo isso, né, eu precisei começar a entender, né. Aí eu vendi os tapetes. Não, minto, tô contando errado. Eu vendi os tapetes, aí eu fui pagar a Cida. Quanto custa os tapetes? X, paguei a Cida. Quando ela pegou o dinheiro pela primeira vez, ela me olhou e falou assim, nossa, Priscila, agora com esse dinheiro eu vou chamar uma menina de 15 anos para vir cuidar do Antônio. Porque daí o Antônio, ele não fica exposto aqui na beira da estrada, um lugar que tem tráfico de crianças, tem muitos caminhoneiros que passam para aquela região. Pegar o Antônio, colocar num caminhão e vazar é a coisa muito mais fácil que tem. E aí, essas meninas, por exemplo, essa menina de 15 anos, a maioria, quando faz 18, precisam ir para os grandes centros, geralmente para trabalhar como doméstica, algumas se prostituem também. Elas não querem sair dali, elas querem permanecer, mas como um lugar que não tem perspectiva, essa menina ela ia começar agora com o primeiro emprego dela, que seria cuidar do Antônio. Que bacana, hein? Aí,
a Cida ainda virou pra mim e falou, então ali, veja, eu já estava, o íntimo colorido, né, estava impactando o Antônio, Sim. porque sabe-se lá o que fazem com o Antônio também quando ele está bêbado, né? Quem que dá álcool, né? Os bares, né? Os botecos ali da beira da estrada. Ali o Antônio já não estava em risco. Aí essa menina de 15 anos também teve um dinheirinho dela ali, né? Sim. Aí a Cida me falou, eu ainda vou chamar mais 5 mulheres pra gente plantar pimentão. Quando ela falou isso, eu falei, nossa, me dá mais tapete, né? Tipo, me dá todos os tapetes que você tiver. Aí eu comecei a entender, né, de que, nossa, quer dizer, com isso eu mobilizo, o íntimo colorido mobiliza, né, muitas coisas. E aí que eu comecei a ter esse interesse de pensar nessas economias colaborativas, né? Assim, então, hoje em dia, eu penso que o íntimo colorido não tem interesse nenhum de inserir essas mulheres nesse mercado de trabalho extremamente explorador, né? Antes eu tinha essa ideia, né, de ajudar a inserir no mercado. Não, a ideia é que elas possam ter o artesanato como fonte, né, de renda, né, que não fiquem nas mãos desses... enfim, né, do patrão, né? Então, a própria oficina de costura, depois recebeu uma encomenda lá de fazer não sei quantas mil camisetas por um valor miserável, né, que centavos. Então, entende? Quer dizer, Sim. sempre vai ter esse lugar do colonizador, das colonizadas, né, do explorador. Então, isso envolve trabalhar com a realidade delas, com a questão do capital, a questão econômica. Isso permeia também esses trabalhos que o íntimo colorido realiza. E é uma condição interessante porque possibilita um labor humanístico, né? Porque a pessoa não vai ser escrava de um horário de trabalho ali, que hoje vamos poder trabalhar até 12 horas por dia. Não precisa gastar mais pelo menos 2 horas aí num deslocamento, por exemplo, né? E produzir horrores para esse lucro ficar detido nas mãos de um explorador. No interior do Marrocos, eu tive a oportunidade de conhecer um trabalho em Meknes que trabalhava com mulheres rurais islâmicas, né? E eles davam oficinas de doces, porque a maioria eram mulheres que não podiam sair da casa, né? Também daí uma outra relação com o masculino, enfim, né? De uma opressão, enfim. E aí essa associação desenvolvia doces que elas podiam fazer na casa delas, né? E ajudava daí a comercializar os doces. Então é uma forma de ainda assim, né? Ajudar essa mulher a ter renda. Isso é um formato de uma economia colaborativa. Entende? Então, existem formas da gente tentar fazer com que essas mulheres consigam ter renda. Ainda Alternativas. Exato. Alternativas fora do mercado e sem o Estado. Exato. Beleza, mano, fica com Deus. Quando der a gente se tromba, firmeza. Eu mando um beijo pra menina. 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 Então, bloco Catatal. No Catatal de hoje nós temos a indicação da Priscila de um livro chamado Quarto Despejo, Diário de uma Favelada. Esse livro foi escrito em 1960 por Carolina Maria de Jesus. Ele teve várias edições e já foi traduzido para mais de 13 outros idiomas, né? Então é um livro aí que teve um sucesso editorial significativo, apesar desse sucesso editorial significativo, ainda é um livro relativamente invisível. Invisível. Até difícil ser encontrado. Então eu vou deixar a Priscila aqui comentar esse livro, por que ela indicou, né, qual a importância dele. Então, eu não localizei ele em livrarias. A gente, para comprar, vai precisar achar online. Eu não consegui encontrar ele nas grandes livrarias, né? Do tipo, né? Na Cultura, na FENAC, na Saraiva, na Curitiba, ele não tá lá para vender. O que me interessa nesse livro? Primeiro, assim, eu ainda não li. E eu tô muito afim, né? Eu tô muito afim desse livro, por isso, quando teve esse espaço para indicar, eu pensei, porque ele tá na minha mente, né? É um livro que ele foi escrito pela primeira negra, né? Ser pobre, favelada, né?
literata, assim, do Brasil. Ela nasceu numa periferia, Carolina de Jesus, ela era mãe solteira, ela foi trabalhar na casa de um médico e ele dizia que nos finais de semana ela podia sair, né, que ela tinha folga, e ela perguntou, né, uma vez para ele se ela podia ficar na biblioteca dele lendo. E ela sempre foi muito preocupada com a educação dos filhos dela. Então, ela morava num lugar que alagava e ela levava os filhos nadando para a escola quando tinha as enchentes. Então, era uma mulher que tinha essa preocupação com a reflexão, com a crítica, né? E ela foi parar nas ruas de São Paulo, né? A bibliografia dela conta, e que teve um momento ali que estava tendo um projeto de higienização ali, não sei se no centro de São Paulo, enfim, e ela foi despejada em um quarto, né? Foi ali que ela escreveu esse livro, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui hoje, com essas mulheres, né? Eu acho que a Carolina de Jesus está trazendo aí uma literatura bem singular, né? E muito atual, né? Ainda. Ela morreu pobre, esquecida, ela passou fome, né? Ela é uma mulher que representa esse tema que a gente está discutindo hoje, essa invisibilidade social. Por isso fica essa minha indicação. Representa bem essa dupla invisibilidade, né? Um relato de uma favelada, de uma doméstica, em determinado momento, seus dilemas, o olhar crítico. Lembra um pouco um filme hollywoodiano. O nome do filme é Histórias Cruzadas. A atriz principal é uma menina branca que é do sul, conservador norte-americano, e essa menina resolve registrar as histórias das domésticas negras das grandes famílias da região sul dos Estados Unidos, da região do Mississippi, lá na década de 60. Né? Então, tem esse paralelo e também segue como indicação em nosso site esse filme, Histórias Cruzadas, a ideia de relatos, né? O relato da mulher que ajuda, vamos dizer assim, a quebrar um pouco a sua invisibilidade, né? E aí você toca na questão do papel da leitura, né? Na emancipação da mulher, né? Muito importante da escrita, né? Da leitura, porque na verdade a gente sabe que as mulheres, antigamente, uma mulher que lia era uma mulher da burguesia, né? Uma mulher da elite. O quanto não interessava muito aos homens que as mulheres lessem determinados tipos de livros. Antigamente, a representação da figura de uma mulher, por exemplo, num livro que era divorciada, né? Antigamente não publicavam muito obras como essas, assim, né? Eu acho legal parar um pouquinho só pra gente pensar um pouco esse lugar da leitura e da escrita, porque como assim, né? Uma mulher falando para outras mulheres, uma mulher encorajando outras mulheres, não interessava que pro contexto dominante, que um livro desse caísse na mão de mocinhas casadoras, assim, né? Então, não interessava que uma mulher produzisse obras tão boas como homens, né? E a mulher, para ela, né, o lugar da moça era na família, era casar, né? Então, o que as mulheres faziam? A maioria, né, escrevia com pseudônimos, muitas liam antes de dormir na cama, escondiam os livros embaixo dos travesseiros, muitas mudavam as capas, né, porque para a mulher cabia ler Aguinha com Açúcar, né, os romances, né, e se as mulheres quisessem ler sobre temas mais complexos, elas trocavam a capa dos livros, né, então hoje algo que a gente tem como muito natural já foi uma heresia, né, antigamente a gente pode pensar que o papel da leitura era a mulher que lia era uma mulher de vanguarda, né, era à frente, né? Era uma afronta à mulher que escrevia. Então, eu acho que nesse sentido que é legal a gente lembrar do papel do livro, da leitura, como um marco também, que ajuda as mulheres a passarem a ler o mundo de uma outra forma, né? Assim, e eu acho que a leitura ocupa um papel emancipatório, né? Muito importante quando a gente está falando do tema da mulher. Eu acho legal porque o ler como mulher também não é só mulheres, né? Um homem também pode ler o mundo como uma mulher. Né, uma questão mesmo da ótica, né, do lugar, do olhar, né. E falando em leitura, isso aí, invisibilidade, né, chegamos ao assunto do analfabetismo. Nosso país ainda tem cerca de 8% de analfabetos. E falando da relação mulheres e analfabetismo, a maior parte desses 8% de analfabetos é composto por mulheres. Né? O índice é um índice maior de mulheres analfabetas do que homens analfabetos. E quando
quando a gente fala em escala de privilégios, a gente sabe que no topo está o homem branco e na última instância a mulher negra, né? Sim, até pelos dados aí que se tem, acho que o último mapa da violência foi 2015, né? Sobre a Maria da Penha, o maior número de homicídios é justamente das mulheres negras, né? Por isso Carolina de Jesus como recomendação. Sim, exatamente. Ótima sacada aí da Priscila. E perante essas limitações, essas possibilidades de atuação, o que tu vislumbra como perspectivas futuras, assim, Priscila? Eu penso que esse trabalho agora de mulheres aí, ajudando mulheres, né, mulheres trabalhando com mulheres, eu acho que vem sendo proposta aí uma nova política, né, uma política diferente dessa política velha, né, pautada na dominação, na hierarquização, nas opressões, né, na imposição. Eu acho que nós estamos propondo aí, nos esforçando para descobrir novas possibilidades, né, desconstruir essa cultura patriarcal que valoriza a luta, né, a hierarquia, a autoridade, o poder. Eu sempre cito, né, de que a guerra ela não tem muito rosto de mulher, não. Na verdade, a gente precisa fazer uma revolução afetiva. Eu acho que é preciso construir um futuro sem hierarquias, né, com ausências de superioridades. Eu acho que essa ação do Íntimo Colorido é, sobretudo, uma ação política que propõe uma nova política, né, que é uma política do cuidado, dos afetos, inclusiva, né. O Íntimo Colorido, ele está num projeto agora convidando outras mulheres a ajudar mulheres, né, e para que a gente vá se aprofundando mais na compreensão do sentido do que é uma democracia direta construída por mulheres. Eu acho que é preciso a gente recuperar com urgência a potência de palavras como cuidar, acolher, sensibilizar, e um mundo que precisa de colaboração, né, cooperação e não mais de tanta competição. Uhum. Nesse sentido, o que eu tentei colocar para você no início do programa, né, da relação da teoria com a prática, de como a prática muitas vezes se distancia da teoria e apresenta novas demandas, né, aparentemente pelo que você falou, né, dessa questão do íntimo colorido, dos afetos, parece que a prática te leva agora a assuntos os mais de vanguarda na academia, né? Que é justamente a discussão do cuidado, de uma democracia não orientada só na racionalidade e uma racionalidade instrumental, nas hierarquias, nos paternalismos, né? É interessante essa perspectiva, né? E você, mais assim, o que entende um pouco sobre, enfim, suponho, né? Sobre não nem sabe o que, né? Mas eu vejo que na arte contemporânea hoje o artesanato também está sendo bem, tá sendo, parece que no Salão Paranaense agora, eu não fui, mas tem uma instalação com um trabalho de um artesanato, enfim, até isso, né, na própria arte agora está sendo repensado o lugar do artesanato, né? Ou até mesmo não separar em caixinhas as coisas, né? Separar política, arte, economia, ética, cuidado, né? Humanismo, não separar essas coisas em caixinhas, né? O seu artesanato é político, né? O seu artesanato é economia solidária, o seu artesanato é ativismo, né? Então isso é algo, vamos dizer assim, de extrema vanguarda em todas essas áreas, em todos esses campos. Né? Nos forçamos a vislumbrar uma nova possibilidade de construção política, né? Porque nós vimos que o tamanho da falácia que é a democracia representativa. Você votar em alguém para que esse alguém tome as decisões por você e planeje a sua realidade e tal. E existem espaços formais para que se possa debater, etc. A gente já discutiu isso algumas vezes aqui, né? E tentar chegar às autoridades, etc. e tal. Mas existe também essa via que parece muito mais eficiente para a mudança da realidade urgente, que é a iniciativa, né, de tomar as rédeas das coisas e colocar em prática, né? Porque a gente tende a ficar nesse marasmo de acontecimentos, né? E de esperar que alguma coisa aconteça, etc. e tal. E por essa razão também, Douglas, que quando você pergunta sobre essas perspectivas futuras, no momento eu não estou residindo no Brasil, eu estou com planos, eu fico até
até dezembro na Europa, e em fevereiro eu estou indo para a África e para a Ásia para conhecer trabalhos com mulheres em vulnerabilidade social. Mas os meus planos é estar retornando para o Brasil em julho do ano que vem, porque eu vejo que nesse momento político que o Brasil está vivenciando, é aqui que o Íntimo Colorido deve estar, né? Então, por conta disso, eu vejo que, sobretudo, mesmo, né, tendo a oportunidade de conhecer outras realidades, outras culturas, o Íntimo Colorido tem um desejo profundo de se estruturar como um negócio social aqui no Brasil mesmo, né? Assim. Isso é muito interessante. Acho que penso que é o caso urgente mesmo, né? De se ter mais ações que estimulem a autonomia das pessoas. Né? Nas perspectivas futuras, também agora o Íntimo Colorido, esse semestre, vai realizar na Europa um primeiro curso de capacitação no sentido de contribuir para capacitar novas interventoras sociais. Então agora eu estou fazendo parceria com uma mulher também, né, que está terminando o doutorado dela na Espanha, e a gente está estruturando essa parceria do Íntimo Colorido com os estudos dela, onde a gente quer também engajar outras mulheres, né? Então, não é um dos grandes... Aí entra a educação, né? Assim, a ideia do Íntimo Colorido é começar agora a pensar em outras mulheres também, poderem também ter uma formação como interventoras sociais, né? Assim, isso também é um grande desejo no momento do Íntimo Colorido. Então, começo aqui as considerações. Então, nesse programa, nós podemos observar as limitações, né? Entre teoria e praxis, entre cultura e praxis, inclusive, e ter o depoimento da Priscila, que começou aqui no Brasil com essas experiências bem peculiares com as mulheres penitenciárias, né, as mulheres no cárcere, com as mulheres no campo, passando por outras perspectivas de fragilidade, de risco social, com a experiência dentro do próprio SUS, né? E pôde ampliar esse trabalho e girar mais o mundo e ver que essas limitações não são problemas apenas nossos, né? Então é interessante você falar sobre isso daqui a pouco, Priscila, sobre o que existe de similar e que vem de encontro em todas essas culturas e posições do globo aí, né? Então, na minha parte, eu gostaria de agradecer a Priscila e que esse seja um material que sirva para estímulo das pessoas a esse tipo de iniciativa, né? A enxergar soluções na própria realidade, porque nós não podemos ficar esperando que alternativas caiam dos céus e assim por diante, né? Bom, da minha parte aqui segue o mesmo, né? Ao longo do programa todo fiquei curioso esperando a Priscila comentar essas comparações, essa invisibilidade é maior na Europa, ou menor, tentar fazer essa comparação, né? E dar os parabéns pelo trabalho, né? Por sair de um campo, mais uma vez, acadêmico, duro, às vezes restrito, até cego a essas invisibilidades, né? Então dar os parabéns por esse trabalho e agradecer, né, por o pouco tempo que você tem aqui no Brasil para visitar os amigos, familiares e dedicar um tempinho aqui para falar com a gente, né? Então, é isso da minha parte. Eu que agradeço, porque eu, claro que cavei um espaço para vir aqui, porque eu vejo que a iniciativa de vocês vem de encontro com a minha prática também, né? Eu acho que é muito gratificante estar num contexto como esse, vendo que vocês também estão construindo aí um espaço para poder falar do que não é dito, né? Na verdade. Então, primeiro agradecer em especial pelo fato de vocês serem homens, né? E estarem aqui me dando esse espaço, né? Para falarem, né? Por ser homem. Porque, né? Vamos pensar que isso aqui não
se a gente for pensar historicamente, né, vocês estão dando um espaço para eu falar dessas minorias, né, então... Inclusive, só abrir um parênteses na tua fala, até comentei com você pelo WhatsApp ali, né, mas um dos dados estatísticos aí do Hiperbólico que mais me dá orgulho é que nosso público é 50% feminino e 50% masculino. Isso é ótimo, por isso que eu falei, a gente começou com uma citação da Hannah Arendt, né, quer dizer, isso é muito importante. Na minha graduação de filosofia, eu tive predominantemente professores homens, as obras que foram oferecidas foram, sobretudo, obras, né, escritas por homens. A história da filosofia é uma história construída a partir do pensamento masculino, né, então, realmente, acho muito importante ter espaços como esse, onde a gente está pensando a construção de novos modelos aí, né, então, vocês, como homens, são figuras muito importantes, né, para essa construção aí, a reconstrução que os feminismos vêm propondo, né, sobretudo o feminismo negro, que deve ser mais conhecido, é muito pouco ainda conhecido, que eu vejo que é o mais completo de todos, né, que ali elas estão realmente abrangendo as minorias dentro das minorias, né, a gente precisa lembrar que quando a gente fala em feminismo, ainda assim tinham as mulheres que serviam, né, essas mulheres brancas, então eu vejo que é muito importante que os homens estejam realmente se engajando, que isso fique muito claro, né, que vocês são muito importantes para esse novo formato de humanidade aí que a gente está se propondo, né. Eu acho que o feminismo ele é capaz de criar um novo modelo de cultura e a gente está em tempos de transformação e eu tenho muita esperança que os rumos do futuro sejam mais femininos. Uhum. E é interessante essa tua colocação de perspectiva de esperança, que a gente consegue acompanhar na fala da Pri, que não é uma esperança ideológica, né, puramente platônica, utópica, mas ela é pautada em transformações que ela própria efetiva no cotidiano, e o termo ativista não poderia ser outro, né? Numa época que tem tanta gente que não fez nada e está se sentindo, assim, pessimista em relação ao futuro e continua não fazendo nada e o pessimismo aumentou. E fazendo a crítica, né? Fazendo a crítica, né? Então, alguém que está ali olhando a fragilidade, a invisibilidade, as mais variadas violências, está otimista e ativista. Realmente. Agora, Pri, o que você quiser falar, que faltou a gente perguntar, e os contatos para te encontrar. Eu vejo que, assim... Agora eu acho que o Íntimo Colorido tem legitimidade para começar um projeto de captação de recurso, né, no sentido de mostrar realmente o que eu, né, tem aí uns amigos, parceiros que têm me ajudado a registrar algumas das minhas ações. Tem muita coisa que eu nunca registrei, né, algumas experiências que eu já tive com prostitutas, enfim, né, outros contextos aí, mas para quem quiser conhecer mesmo, tem o www.intimocolorido.com.br, onde você consegue ver vídeos, fotografias, né, de alguns dos projetos. Eu estou muito feliz que eu estou aqui no Brasil porque eu vim para um congresso, né, na Federal de Santa Catarina. Eu estou indo amanhã para Floripa. É um congresso internacional que vai reunir trabalhos com mulheres de várias partes do mundo e o Íntimo Colorido vai estar lá. Eu vou estar com uma exposição de fotografias de um projeto com moradoras de rua, que foi aprovado, vai estar no saguão ali de entrada do congresso. São as fotos da Cláudia Vieira, um trabalho muito lindo, em parceria com a Luciana Guimarães, que fez o vídeo desse trabalho. E, de fato, assim, até agora, muito tem sido através dos meus esforços, né? Então, agora, se tiver pessoas que tenham interesse em contribuir com as minhas iniciativas, agora... Essa ida para a África e para a Ásia, eu vou abrir também uma campanha online para quem puder contribuir. A ideia é não depender dos políticos, né, não depender do Estado, né, se você acredita nesse tipo de iniciativa. Das empresas. Exatamente. Acho que a sociedade civil pode se mobilizar também, né? Contato. Você consegue localizar o Íntimo Colorido no YouTube, no Facebook, agora no Instagram.
Eu, Priscila, mesmo não tenho Instagram pessoal, né? Tá como Íntimo Colorido mesmo. E tem um e-mail, que é o intimocolorido@hotmail.com. Mulheres que tenham interesse aí da gente poder estar dialogando, né? Sobre possíveis parcerias. O Íntimo Colorido voltando pro Brasil no ano que vem tem muito interesse em estar fazendo parcerias com mulheres aí no teu bairro, né? Na tua localidade. Você localizar uma problemática. O Íntimo Colorido tem muito interesse de estar se deslocando, indo, pensando juntas o que nós podemos, né, fazer juntas, né? Tem aí um conceito atual que é a sororidade, né? A irmandade, né? Esse lugar onde as mulheres sempre foram muitas vezes narradas como competitivas, né? Uma vai roubar meu macho, né? Aquela ideia do beijinho no ombro, né? Que eu acho um grande desfavor, um tipo de letra como essa, que faz com que as mulheres construam uma cultura da inveja, né? Eu quero que a outra me inveje, eu quero que a outra queira ter o que eu tenho, queira ser quem eu sou, né? Mas que a gente vem no movimento contrário, né? De sororidade, de união entre as mulheres, e juntas nós somos capazes de produzir as transformações necessárias, né? As mulheres têm muito a contribuir, e aí as mulheres que tiverem interesse entrem em contato pelo site do Íntimo Colorido. Mesmo considerando que tem muita coisa que não estão nos livros, e talvez também não nos filmes e tudo mais, mesmo assim aqueles livros e filmes que tragam, mesmo que parcialmente, um pouco disso tudo, se tenha para indicar, tem algo, quem quiser se aprofundar nessas temáticas, nessas ideias, tem algo a indicar, alguma indicação? Eu tenho, não sei se vocês chegaram a assistir o Lute como uma Mina, é um documentário muito bacana que demonstra em 2015, né, quando teve a ocupação das escolas, né, em São Paulo, sobretudo quem estava à frente eram menininhas ali de 15 anos, desculpa o termo, mas botando pra fuder, né, assim, fazendo uma crítica mesmo, né, com um embasamento, sabiam o que estavam falando, e, né, é um documentário de meninas aí contando um pouco a história delas, enfrentando figuras de autoridade, né, na luta pela autogestão das escolas, até enfrentando a violência da polícia militar. Eu acho que é um importante documentário aí pra gente refletir sobre o feminismo na atualidade, sobre a consciência aí dessa nova geração, Douglas, né? Se prepare, sim, que a Estela ainda vai brilhar. Atuando aí, né, as meninas num novo modelo educacional, né? Eu acho que é um documentário que traz a questão do poder da mobilização popular. Eu acho que é um documentário muito legal. Eu confio muito mais nessa geração do que nas nossas ou nas anteriores às nossas. Tem uma outra indicação que eu tenho, que é um documentário chamado O Aborto dos Outros, da Carla Gallo. Se eu não me engano, a Carla Gallo é graduada em filosofia também, não sei. É um documentário que vai mostrar a experiência de mulheres que vivenciaram, né, o aborto, e vai mostrar a realidade de 4 hospitais públicos do Brasil, e vai tratar de questões relacionadas à maternidade, à afetividade, à questão da ilegalidade do aborto. Acho que é um filme também que vem de encontro com os temas que a gente abordou aqui hoje. E aí tem esses dois que eu citei anteriormente, são documentários. Aí vem o filme da Ana Mulaert, né, Que Horas Ela Volta, que vai mostrar aí a grande hipocrisia, né, da elite na relação com as domésticas, né, com as empregadas domésticas. Aí eu acho que tem personagens ali muito importantes. Uma delas é a protagonista, né, do filme, que ela tá na personagem Jéssica, que é uma menina que vem como a filha, né, da empregada da casa, mas ela não vem pra cidade grande pra ser mais uma empregada, ela vem pra prestar vestibular, né, assim, eu acho que é um outro lugar ali dessas minorias, né, e eu acho um filme bem legal também. Você estava contando um episódio sobre esse filme, não sei se pode comentar um pouco rapidamente. Sim. Você foi convidada para fazer uma apresentação sobre esse filme na Europa, é isso? É isso. E aqui, como é um espaço onde a gente pode falar de tudo, e eu adoro isso. Eu, desde pequena, tenho cabelo crespo, hoje eu tô ficando grisalha, no shampoo dos meus, no rótulo dos shampoos tinha escrito bem assim, para cabelos rebeldes, difíceis de disciplinar. Eu falei, que bom que eu sou uma rebelde difícil de disciplinar, que maravilha, né? Fui desde adolescente já entendendo isso. Então, de fato, eu fui convidada pela Embaixada
do Brasil na Irlanda. Eles têm um programa Cine Brasil e eu fui apresentar esse filme. Isso se deve ao fato de que eu fui tomar um cafezinho na casa da embaixatriz antes, e quando eu cheguei na casa, que era uma casa muito linda, eu fui primeiro pra cozinha cumprimentar as empregadas, né? Então tinha uma mulher que tava passando, uma que tava fazendo pão de queijo pra nós, né? Acho que tinha mais uma, tinham 3. E porque pra mim é natural isso, né? O meu olhar é voltado, né? Mas eu lembro que a embaixatriz olhou meio de canto, assim, né? Porque eu entrei na casa, cumprimentei e pedi com licença pra cumprimentar também elas na cozinha. E a mesma coisa quando eu fui embora. Quando eu fui embora, pedi com licença e fui me despedir delas na cozinha, que nos serviram ali enquanto a gente tava conversando, comendo um pão de queijo brasileiro, né? Fazia tempo que eu não comia um pão de queijo. E aí eu não sei, eu suponho que sensibilizou o olhar da embaixatriz, porque ela me chamou pra falar de um filme que falava sobre domésticas. Eu não sei, é uma suposição. Enfim, aí eu preparei a minha fala e antes eu apresentei para uma diplomata, enfim, né, lá na embaixada, o que eles queriam saber, o que eu ia falar do filme. E aí teve uma situação onde queriam dar uma limpada na minha fala, né, quando eu citei de que, de fato, essa personagem Jéssica, ela é fruto de uma mudança aí que existiu, né, nos últimos anos, bem ou mal, né, com todas as questões polêmicas que tem envolvido aí, de que essa classe começou a ter mais acesso, né, isso é uma mudança histórica, né, no Brasil, de qualquer forma. Eu não citei, mas depois do SUS eu trabalhei num CRAS, que é um centro de referência de assistência social. Eu fui psicóloga de um CRAS, então eu estive também ali dentro de todos os projetos do governo e, de fato, estavam favorecendo, né, essas mulheres invisíveis aí. E no momento que eu ia citar isso na minha fala, eu ia fazer uma crítica de que o Brasil, sobretudo, veio, né, nos últimos anos sempre governado aí por uma política elitista e tal, e aí quiseram limpar isso da minha fala na minha apresentação do filme. Enfim, foi uma situação que aconteceu, o que demonstra a importância de um espaço como esse, né, do programa de vocês, onde a gente pode falar de tudo, né. Eu me senti muito confortável aqui pra gente conversar, né, hoje, e fico muito feliz com a oportunidade. Muito obrigada mesmo. A gente que agradece, Priscila. Nós que agradecemos, é verdade. E as portas ficam abertas aqui pro íntimo colorido. Sempre que houverem novidades, a gente anuncia e esperamos você para vários futuros diálogos, né? Obrigado pela participação, pela tua sensibilidade, pelo teu engajamento aqui no Hiperbólico. Que seus cabelos permaneçam sempre rebeldes. Não só os cabelos, né? Mas as ideias e as ações. Obrigado, Priscila, pela participação. Muito obrigada. Então tá, então vamos nos despedir dos ouvintes. Um abraço para vocês. Se tudo der certo, daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias estaremos de volta. Então, tchau, gente. Meu celular, eu vou ligar pro 80, vou pegar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não Vamos para a leitura dos e-mails, então, das cartinhas. Estamos aqui, fazemos essa gravação separadamente do episódio e testando nossa tecnologia de gravação remota agora. Estamos aqui como num episódio de Star Wars, né, fazendo uma reunião remota. Contando com a participação do Maurício e do Márcio. Digam oi. Oi, vamos lá. Primeiramente, importante agradecer a participação, o engajamento crescente aí nas postagens. Muito bem, então como fala o Douglas, nossa primeira cartinha, né? Nosso primeiro e-mail, ele veio do Rodrigo Marcos de Jesus, que é lá de Mato Grosso, professor da Universidade Federal do Mato Grosso, doutorando em educação na Unicamp. Então segue o e-mail dele, o que diz o e-mail dele: parabéns pelo site, entre em contato para divulgar o site do PIB de Filosofia da Universidade Federal do Mato Grosso, onde se poderá encontrar diversos materiais para ensino de filosofia. Sou professor de filosofia na universidade e atualmente doutorando em educação da Unicamp. Fui coordenador do PIB de Filosofia durante 4 anos. Em nossa experiência, produzimos alguns recursos didáticos e cursos, tendo como uma das diretrizes principais o trabalho com a filosofia latino-americana. Imagino que o conteúdo do site possa interessar aos seguidores do Hiperbólico. Até. Então, e segue daí o link aqui para os materiais do professor Rodrigo, agradecendo a disponibilidade aí do professor, né, em compartilhar esse trabalho lá legal na
na Universidade Federal do Mato Grosso. Nós vamos colocar o link para o acesso a esses materiais em nossa postagem daí. E é interessante ver observar essa repercussão do hiperbólico, porque ela possibilita uma integração acadêmica até, né? A gente vai ver aí nos próximos e-mails, nos próximos comentários, que a gente consegue, através do hiperbólico, saber como é a pesquisa em filosofia ao redor, não só no Brasil, mas ao redor do mundo. Então, o link aí, agradecendo novamente ao Rodrigo Marcos, vai ficar disponível na postagem, e os episódios eles servem para o encontro entre as pessoas que pesquisam diversas perspectivas aí, né? E o bacana aqui do e-mail do Rodrigo, né, que mostra a integração, né, entre a pesquisa acadêmica, a atividade, vamos dizer assim, de divulgação, de extensão via internet, e a preocupação dele aqui em produzir materiais para o ensino de filosofia. Isso que é bem legal, né? Materiais para o ensino de filosofia. Uma coisa que chamou a atenção também é que como que a filosofia ela está se ramificando, né? Se capilarizando por todo o Brasil, né? Não só por meio das universidades federais, mas por vários outros centros de ensino, principalmente públicos, que contam com profissionais de muita qualidade, com formação, né? Como o caso aí do Rodrigo, né? Estuda na Unicamp e tal. E isso mostra como que, de certa forma, existe uma esperança para o ensino, né? A coisa está indo, devagar, mas vai... A coisa está fluindo aos poucos, né? Então lá, o pessoal lá no FMT discutindo isso, né? Ele cita ali que foi 4 anos coordenador do PIBID, onde eles trabalharam essas questões, né? E com certeza é um material de muita qualidade, né? E aí fica para os ouvintes do Hiperbólico darem uma olhada. Exatamente, aproveitando o ensejo, dá para dizer o seguinte, que não só no Brasil, mas ao redor do mundo, cara. A gente alcançou audiência já em mais de 10 países, e um desses ouvintes fez contato com a gente, o Jacinto Zenda Sebastião, que é de Angola e estuda filosofia em Angola na Universidade Agostinho Neto. Ele estava retratando nas mensagens aqui que em Angola não tem dificuldade de se encontrar material filosófico em bibliotecas, né, em livrarias, e sobretudo de filosofia latino-americana. E ele tem a perspectiva de vir fazer mestrado em filosofia latino-americana aqui no Brasil, né? Ele diz que é um grande sonho dele. Então, o contato do Rodrigo já possibilita o acesso a um material que o Jacinto não teria. Um dos propósitos nossos era justamente servir como ponte de integração, né? Bom, vamos então para o nosso próximo e-mail, né? O nosso ouvinte, Dito Inácio, entrou em contato com o Hiperbólico, dando o seu feedback aí, fazendo as suas observações sobre o episódio que tratou da filosofia latino-americana. E o nosso amigo Dito Inácio diz assim: como estabelecido pela nossa conversa no Facebook, envie o texto logo abaixo. Obrigado pela atenção. E aí continua o Dito Inácio. É um tema político realmente interessante e necessário, mas penso que a ideia por trás da alegação que o assunto é decorrente de uma filosofia sul-americana é desmedida. Parece-me que há equívoco entre conceitos e uma certa visão inadequada e tristemente não abrangente do universalismo da filosofia. Por qual razão excluir o Brasil das benesses de um pensamento universal, estruturado logicamente em séculos de árduo trabalho filosófico mundial? Será que o caminho que nosso país tomou nos últimos anos não é justamente a consequência dessa recusa quase nacional de uma necessária e difícil reflexão desapaixonada? Necessitamos realmente reinventar a roda enquanto nossos contemporâneos falam em filosofia transcultural, esclarecendo ao entrevistado que na Grécia há sim uma atividade filosófica contemporânea intensa. Tive a felicidade de visitar a Academia de Platão em 2016. Posto aqui essa notícia de 2013, que peço sua permissão, tive o cuidado de traduzir. O jornal fala de um congresso em Atenas que abordou justamente as questões da universalidade e da atemporalidade das ferramentas lógicas da filosofia. O link está logo no final, e aí ele deixa o link aqui, né, para essa reportagem aqui, né, sobre a filosofia na Grécia, que os nossos ouvintes podem acessar, que é um material interessante aí para a gente conhecer, né, mais esse aspecto aí da filosofia que está sendo desenvolvido. Que às vezes
passa despercebido, né? Principalmente aí na academia, nas pós-graduações. Sim, e inclusive o Inácio fez a tradução da reportagem, que a gente pode disponibilizar ali na postagem também. A reportagem é um pouco longa, então a gente não vai conseguir lê-la, né? Ler ela toda aqui, mas a reportagem que ele indica basicamente aponta que continua existindo produção filosófica na Grécia, né? Apesar da crise econômica lá, que espero que não cheguemos ao mesmo ponto, né? Inclusive, mas que há sim produção filosófica no berço da filosofia, né? E o dito Inácio tocou aqui num assunto fantástico, polêmico e talvez inesgotável, né? Se a atividade da filosofia produz algo com validade universal ou se ela é restrita à sua região, aos interesses mais subjetivos, a questões políticas, econômicas, peculiares de alguma região do mundo, né? Então é um tema fascinante e um debate que não se encerra aqui, né? O dito Inácio apenas apontou um caminho um pouco diferente daquele apresentado pelos nossos convidados no episódio anterior, né? Então, acho legal que esse é o espaço também do Hiperbólico, um espaço para movimentar questionamentos, movimentar perguntas, e perguntas que não se encerram em verdades definitivas, né? São perspectivas diferentes sobre o que é filosofia e como se faz filosofia, né? Exato, foi uma questão que a gente que o Rafael e o Lucas apontaram no episódio, né, dessa dificuldade em relação à questão da universalização, mas que se coloca muitas vezes como um obstáculo para que nós consigamos fazer uma leitura daquilo que existe de peculiar na América Latina, né? Então, agradecendo ao feedback do dito Inácio, né, que fez o esforço de disponibilizar inclusive a tradução da notícia, e apontando esse problema bastante extenso e infindável, talvez, em relação à velha questão entre universais e particulares, né? A gente pode remontar dos problemas originários ali de teoria do conhecimento entre Platão, Aristóteles ainda, se estende para a Idade Média, vem pela modernidade e chega até nós, né? No entanto, assim, existe um problema em relação à universalização que pode significar a padronização das perspectivas, né? E muitas vezes se coloca como obstáculo para a leitura de realidades particulares como as da América Latina. Embora hajam dificuldades da tradição filosófica ocidental se comunicar com outras tradições, existem pensadores clássicos existem clássicos que tentaram fazer isso, como o próprio Schopenhauer, né, que tinha um diálogo ali com a filosofia oriental. E o Schopenhauer é visto como um clássico e o pensamento dele tem esse prisma universalista, né, cara? Então, ressaltando para os nossos ouvintes, continuem participando, porque não dá para ouvir um episódio do Hiperbólico e não amplificar as discussões, não é isso, gente? É verdade. Uhum. O Hiperbólico também é um espaço aí para ampliar as discussões, né? Que você tem interesse, dúvidas, perguntas, sugestões de pauta, né? Fique à vontade por mandar, né? Dar sempre esse retorno, né? Bom, então até mais aí, até a próxima. Um abraço, caros ouvintes, até mais. Embora se tenha ido, levo minha mãe comigo, talvez por sermos tão parecidos. Levo minha mãe comigo, de um modo que não sei dizer. Levo minha mãe comigo, pois deu-me seu próprio ser.
chutei. Mas se eu me levantar, ninguém irá saber. E o que me fez morrer vai me fazer voltar.